pessoal, eu sou Georgia Romero, sou padeira, confeiteira e barista e vim aqui hoje para fazer junto com vocês uma focaccia. A gente vai fazer a focaccia misturando e aproveitando um ingrediente muito nordestino, muito fácil de encontrar, que é a macaxeira. E aí, o que a macaxeira acrescenta à nossa receita? Além do sabor, de um sabor maravilhoso, terroso, ela ajuda nessa fermentação, a explodir a fermentação da massa, conferindo também mais leveza e mais sabor. E essa preparação, ela é muito simples. Ela exige duas coisas apenas: ou tempo ou disposição. Se você tiver tempo, o esforço vai ser mínimo, porque aí você vai fazer um dia antes esse preparo que a gente vai fazer agora. E se você não tiver tempo, você vai ter disposição, porque a gente precisa, para fazer qualquer pão, desenvolver o glúten. E para desenvolver o glúten, ou tempo, ou um bom músculo para poder fazer com que esse glúten seja ativado e conferir elasticidade à massa, ok? Então vamos lá, o preparo é muito simples. A gente só vai colocar os ingredientes. A água. Essa água, ela tem que estar um pouquinho morninha, para dar o starter, né, que chama o starter, no fermento. Aqui eu tenho a macaxeira já cozida e um pouquinho só esmigalhada, como diz. E aqui a gente vai bater para ela ficar na consistênciazinha de purê. Deixa eu dar uma olhada, porque tem que estar... Todos os grumos têm que estar desfeitos, estão. E aí, a gente agora vai aqui adicionar a farinha, a gente vai adicionar o fermento seco e o açúcar. O fermento seco e o açúcar, eles são muito amiguinhos, eles têm que estar sempre juntos na massa, no trigo, porque o açúcar alimenta e dá força ao fermento. E isso vai ajudar com que a gente tenha um pão bem fofinho e bem fermentado, tá? Então a gente dá uma leve misturada aqui. Tem uma dúvida das pessoas geralmente de perguntar: focaccia é pão ou é pizza? A focaccia é pão, na verdade, né? A gente considera a focaccia pão. E a diferença dela para os demais pães, inclusive para a pizza, é o excesso de hidratação que essa massa precisa, tá? Então é uma massa que vai ficar bem molhada, bem pesada, bem elástica e até às vezes um pouco difícil de manipular. E é por isso que muitas pessoas desistem de fazer focaccia, até mesmo profissionais consagrados. Mas ela é muito simples e esse método que a gente vai mostrar para vocês, que dispensa a sova, né, que é esse trabalho manual e facilita muito, né, evita o contato manual que suja muito, e aí a gente vai fazer, é só agora misturar. Ela aqui vai precisar mais de água, porque depende muito da absorção de água que a macaxeira teve durante o cozimento. E também, se a farinha de trigo, ela puxa mais água. Então, a gente vai abrir mão um pouquinho do rigor da quantidade e vai ficar de olho na consistência, tá? Eu vou pegar mais um pouco de água e aí eu vou mostrar para vocês a consistência que ela deve ficar para a gente parar de adicionar água. Lembrando que essa água precisa estar morninha, tanto ela vai facilitar a destruição dos grumos da macaxeira, como ela vai ajudar a estartar o fermento. Ainda vai precisar de um pouco mais de água. Massa mole. Veja que a gente teria muita dificuldade de fazer a sova. E para quem quer essa massa, comer essa focaccia no mesmo dia,
Nesse ponto que ela está aqui de consistência, ou a gente fica realmente nesse processo mexendo para ativar o glúten, ou com as mãos, ou com a espátula, ela vai adquirindo, né, à medida que o tempo vai passando, ela vai, e a massa vai ficando a cada vez mais consistente, tá? Mas como a gente tem tempo, a gente não vai precisar ter esse trabalho muscular. Quando a gente termina de misturar, aí é a hora de botar o sal, porque o sal ele não só serve para dar o sabor, salgar a massa, mas também ele ajuda a criar essa rede, e também, se eu colocar junto com o fermento, o sal impede um pouco a atividade do fermento, ele dá uma paralisada. Então, quando aqui já está tudo misturado, o fermento está hidratado, aí sim é hora de colocar o sal. 2 colheres de azeite, porque uma das características da focaccia é esse sabor marcante do azeite, então a gente vai colocar já agora para ir absorvendo esse sabor. A gente coloca a massa, não precisa muito de deixar lisinha, nada. Do jeito que ela caiu, tá linda. Eu dou só uma mexida aqui para o azeite ficar por toda a massa. Se eu quiser colocar só mais um pouquinho do azeite, que azeite demais, no caso da focaccia, aliás, nunca é demais. E aí pronto. A nossa focaccia, nesse ponto, eu tenho 2 caminhos. Como eu falei, se eu tiver tempo, eu faço no dia antes, no dia anterior, e ela precisa descansar nesse formato na geladeira de 12 a 36 horas. Então, nem menos de 12, nem mais de 36, porque aí ativa demais o glúten, e o pão, ele, na hora de assar, ele não fica bacana, ele vai ficar duro. Então, aqui eu tenho dessas duas alternativas. A massa vai descansar, eu faço na noite anterior, e no dia seguinte eu continuo o processo, e aí eu estou livre de qualquer exercício físico para ativar o glúten, ou coloco a massa do jeito que está aqui, no bol da batedeira, com aquele batedor gancho, e durante 5 minutos eu deixo o gancho ali, batendo até essa massa ficar lisinha. E são os 2 processos que o glúten precisa para essa ativação. O tempo, ou realmente um estímulo físico para ele ficar bem macio, para ele desenvolver toda a cadeia que ele precisa para fazer um pão lindo, tá? Então, geladeira, e amanhã, 12 horas ou 14 ou 20 horas depois, a gente continua o processo. Até já! Bom, e aí, para agilizar o processo, eu já deixei uma massa fermentada pronta, e ela fica aqui, ó, a gente percebe que ela aumenta de volume, né? A consistência dela, apesar de molinha, que é como ela deve ser, que confere um resultado final, uma massa bem macia, que é a característica da focaccia. E aí eu pego uma forma, você vê que a massa está pronta, foi para a geladeira e ela já está pronta. Coloco azeite. E aí a gente espalha o azeite. E agora vem com a massa. E ó como ela cai fluida, tá vendo essas cadeias de glúten aqui, ó, cai tudo. Já toda formadinha, toda a elasticidade da massa. Agora eu tenho que ter cuidado para não destruir isso. Faço apenas uns pequenos ajustes, molho a mão, dou uma acomodada. Eu gosto da focaccia grossinha. Se você gosta dela mais fina, é só colocar numa forma maior e aí espalha mais.
você vê que essas bolhas que criam é justamente que vai dar a massa bem, aliás, um miolo bem airado, tá? E é isso que a gente quer. E é a hora de fazer aquela brincadeira que é bem característica da focaccia, apertar aqui com os dedos, fazer buraquinhos, porque é nesses buraquinhos, ó que massa incrível. É nesses buraquinhos que a gente vai deitar mais óleo, aliás, desculpa, mais azeite. A gente coloca, ó, que coisa maravilhosa essa massa. Coloca azeite. E agora a gente vai rechear. E o recheio, o céu é o limite. Então a gente vai fazer um recheio vegetariano, mas aqui a gente pode colocar salaminho, presunto, qualquer proteína. E também, mas o que não pode faltar na focaccia, alecrim. E aí eu posso brincar com alecrim colocando assim, ele quebradinho. Ou posso também arrancar aqui as folhinhas, as pétalas dele e ir espalhando pela massa. Cuidado com o alecrim, que ele é um sabor muito cheio de personalidade, para ele não roubar a cena da sua focaccia. Vou colocar mais um aqui. E aí a gente coloca. Eu fui na feira e encontrei essa cebolinha roxa. Achei muito fofinha, olha o tamanhozinho dela. E aí ela vai dar um visual bem bacana para a nossa focaccia. Aqui a gente vai abusar das cores. Vamos brincar com as cores das hortaliças. A gente vai fazer uma focaccia vegetariana. Sem miséria no recheio sempre. Aqui os tomatinhos. O importante é a gente colocar os tomatinhos com as costas para a massa, tá? Para que ele não derrame tanta água e deixe a massa um pouco crua, cozida naquela região. Então a gente vem, coloca, dá uma leve empurradinha. Opa, aqui. A gente coloca e dá uma leve empurradinha. Vai fazendo isso com todo. Pimentão. E aí a gente vai colocando tudo que a gente gosta. Ou tudo que confere um sabor especial e característico. Tá bom? E milho. Ah, vai colocar milho na focaccia? Vou colocar milho na focaccia. Primeiro que eu adoro milho. Segundo, a gente está no Nordeste. Terceiro, vai dar uma colinda amarela. E 4, argumento é que milho é delicioso. A gente coloca um pouquinho de cebolinha, que vai dar um aroma fantástico. Acho até que se tivesse um perfume de cebolinha, eu ia escolher usar. Bom, quase pronta. E para finalizar, a gente vai colocar, claro, ralar um queijinho curado, um queijo parmesão ou um queijo coalho, um queijo de sua preferência. Pronto, a nossa focaccia está pronta. Nós vamos cobrir com o pano, deixar ela crescer mais um pouco. Enquanto isso, o nosso forno já tem que ir pré-aquecendo, os dois vão trabalhar paralelamente. Enquanto ela fermenta, o forno pré-aquece. Pelo menos 10 minutos antes dela ir para o forno, ele tem que estar pré-aquecido a 180 graus. E daqui a pouquinho a gente já tem a nossa focaccia maravilhosa, pronta e deliciosa. E fácil de fazer e quase sem nenhum trabalho. Um paninho.
cobre com um paninho, espera 30 minutos mais ou menos, ou até a massa praticamente dobrar de volume. A gente presta mais atenção nesse crescimento do que realmente no tempo. É muito mais importante que a massa ela não ultrapasse essa borda, né, a borda da forma. E a gente vai ficar de pouquinho em pouquinho tempo, a gente dá uma olhadinha para ver se ela já está no ponto. Enquanto isso, eu já vou deixar o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Bom, a gente já está com nossa massinha aqui, a gente percebe que ela já se espalhou, já cresceu também para cima. E eu não vou deixar ela chegar aqui na borda, porque ela vai aumentar ainda no forno, a última fermentação dela é no forno. E como a gente percebe aqui, ó, ela já ainda continua leve, as bolinhas aqui, ó, se formando, a gente vê aqui, tá? Que isso aqui vai tornar o miolo mais alveolado, né? O que é maravilhoso para nossa focaccia. Tá aqui, ó, aqui as bolinhas já formadas, a massa expandida, ela já não tem mais aqui, ó, espaço. E agora a gente vai assar no forno. Eu vou dar um choque de 220 graus, o forno está aquecido, para ela dar aquele impacto, e depois eu vou baixar para 180 e deixar ela finalizar assada a 180 até dourar. Quando ela já estiver toda douradinha, porque forno é muito pessoal a temperatura, né? Às vezes 180 varia, não é 180, 190, depende se o forno a gás ou o forno elétrico, tem sim variação de temperatura, tá? Então vamos levar aqui para o forno. Tá aqui a 220, passa para cá, bem quente. Bom, a nossa focaccia está pronta, moreninha, gostosa. Vamos esfriar, esperar ela esfriar um pouquinho. A gente vê que ela cresceu, principalmente aqui na região central, ela teve mais volume de crescimento e é para ser assim mesmo. E o resultado que a gente quer quando abrir essa focaccia é que ela esteja com as bordas e o fundo bem crocante por conta do azeite, que dá aquela fritadinha na massa. Então, que essa borda esteja bem crocante e o miolo dela bem espaçado, que a gente chama de alveolado. Então, é essa expectativa que a gente tem para abrir essa focaccia. Vamos lá abrir? Hora da verdade, não é isso? Vamos lá. Aqui, ó, a crocância. Ai, gente, isso é um barulho lindo, né? Essa crocância. Opa! Aqui. Ainda tá bem quente. Vou tirar ela daqui. A gente vê aqui, ó, praticamente a massa, a crocância dessa massa. Né? A gente vai ver aqui quando partir, ó. O cheiro que tá aqui, maravilhoso, o alecrim liberando todo o seu perfume. Bom, tá aqui nosso miolo, bastante macio, aqui. A massa ainda molhada por conta do azeite. Bastante ar dentro, né? Liberação dos gases que fazem com que ela fermente. E agora, a parte mais difícil, que é ir pro bucho. Experimentar. E esse barulho, eu tenho certeza que é um estímulo para vocês fazerem essa receita. Ela é simples. Para quem nunca fez pão, dá para fazer. Misturou, botou na geladeira, no outro dia tira, derrama na forma e assa. Acabou.
Tentem isso hoje, comece ela hoje, tá? E amanhã se deliciem como eu tô me deliciando agora, tá? Dá licença que eu vou de novo.